No dia em que o rei Nabucodonosor da Babilônia teve uma visão de Jesus no meio da região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, ao sul de Bagdá, atualmente conhecida como Iraque, existia uma impressionante cidade chamada Babilônia. O governante de Babilônia era Nabucodonosor, uma figura de grande destaque. Os historiadores acreditam que a cidade possuía um jardim magnífico que se assemelhava a um imenso edifício verde suspenso nos céus, conhecido como os Jardins Suspensos da Babilônia. Estes jardins eram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Antes mesmo de os israelitas chegarem à Babilônia, eles enfrentaram momentos difíceis como escravos no Egito. Contudo, foram libertados durante o evento conhecido como o Êxodo. No entanto, a história dos israelitas pareceu ser um ciclo contínuo de altos e baixos, semelhante a um carrossel que nunca parava. Eles frequentemente esqueciam de seguir as orientações de Deus e tomavam decisões ruins, o que resultava em sua escravidão mais uma vez. O cativeiro babilônico e a derrota não foram surpreendentes. Profetas como Isaías já haviam advertido Israel de que enfrentariam um grande ataque caso se afastassem de Deus. Isaías transmitiu esta mensagem: Ouçam, o Senhor dos Exércitos reserva um dia do acerto de contas para todos aqueles que se mostrarem orgulhosos e arrogantes, e eles serão humilhados. Isaías 2:12. No entanto, sua profecia relacionava-se à Babilônia, uma potência emergente a leste. Ele previu: a glória que vocês têm hoje será concedida à Babilônia. Seus jovens e idosos serão levados embora, e o templo será despojado de seu esplendor. Isaías 2:26. Essas palavras provocaram perplexidade e discussões. Como Jerusalém, a cidade sagrada de Deus, poderia ser subjugada por outra nação? Embora parecesse inimaginável para aqueles que ouviam Isaías, suas palavras ficaram registradas em pergaminhos que atravessaram décadas, chegando àqueles que mais tarde vivenciariam essa dura realidade. O profeta Jeremias também emitiu advertências. Quando se completarem 70 anos de cativeiro na Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta a este lugar. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de desgraça, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, versículo 10 e 11. É intrigante perceber que Deus permitiu o exílio por um motivo específico. Não se tratava de uma situação na qual os inimigos de Israel triunfaram sobre Deus. Em vez disso, Deus permitiu que uma nação servisse como instrumento de disciplina. As pessoas ouviram as advertências de Jeremias. Um homem chamado Pachor, uma figura importante, ficou furioso com Jeremias. Ele o aprisionou e até mesmo o agrediu. No entanto, quando Jeremias recuperou sua liberdade, continuou a transmitir a mensagem que Deus o havia instruído a proclamar. Jeremias declarou: Assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos, e eles cairão pela espada dos seus inimigos enquanto você observa. Entregarei toda Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará cativos para a Babilônia e os matará com a espada. Jeremias capítulo 20, verso 4. Imagine a surpresa e a preocupação das pessoas ao ouvirem essas palavras. Crianças se agarravam às suas mães e os pais cerravam os punhos em agonia. Jeremias olhava para todos, talvez com um toque de lágrimas e visivelmente exausto. Sua voz tremia ligeiramente, refletindo o medo enquanto ele compartilhava sua mensagem. No entanto, ele não parou de falar, mesmo que relutantemente. Ele esperava que as pessoas se arrependessem, mas em vez disso, testemunhou a obstinação delas em não acreditar nele. Pachor, que havia aprisionado Jeremias, provavelmente estava presente e ainda nutria raiva pelo que o profeta havia dito. Entretanto, agora ele deveria estar preocupado. A mensagem especial de Deus indicava que Pachor e seus amigos seriam sujeitos ao ataque que esperavam evitar,
e Pachor teria que testemunhar isso acontecendo diante de seus próprios olhos. Jeremias compartilhou semelhanças com Isaías, pois ambos abordaram tempos difíceis. No entanto, Jeremias também trouxe uma mensagem de que esses tempos difíceis não durariam para sempre. Mesmo enfrentando hostilidade por suas palavras, ele perseverou e continuou a transmitir a mensagem de Deus. Anos após Isaías e Jeremias, as profecias deste último tornaram-se realidade. O período sombrio do cativeiro babilônico estava presente. Um dia, a Babilônia marchou contra Judá e a conquistou. Eles saquearam muitos tesouros e levaram consigo jovens talentosos e inteligentes de Judá. Esses cativos foram destinados a servir o rei Nabucodonosor e ajudar a tornar a Babilônia uma nação ainda mais próspera. Eles não eram apenas trabalhadores braçais. Muitos eram professores, artistas e ocupavam cargos essenciais. Contribuíram significativamente para o sucesso da Babilônia. Dentre esses cativos estavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por seus nomes babilônicos, Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram escolhidos por sua ascendência nobre, aparência atraente, sabedoria e potencial, e estavam destinados a serem preparados para servir na corte real do rei Nabucodonosor. Esses jovens de Israel enfrentaram uma decisão crucial. Os babilônios tentaram ensinar-lhes seus costumes e até mesmo deram-lhes novos nomes. Todos esperavam que se comportassem como babilônios, mas esses rapazes permaneceram firmes em sua fé. O primeiro grande desafio para os 3 amigos foi relacionado à alimentação. O rei lhes ofereceu comida requintada que não podiam comer, devido às leis dietéticas judaicas. Em vez disso, escolheram se alimentar apenas de vegetais e água. Surpreendentemente, isso agradou a Deus, que os tornou ainda mais saudáveis e inteligentes do que as outras crianças. No entanto, o desafio mais significativo ainda estava por vir. O rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro imensa e ordenou que todos se prostrassem diante dela. Quem não o fizesse seria lançado em uma fornalha ardente. Naquele mesmo dia, o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e ordenou: assim que ouvirem o som do chifre, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da flauta e de todos os tipos de música, devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Daniel 3:5. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego amavam a Deus profundamente e se recusaram a se curvar diante da estátua. Isso logo chegou ao conhecimento do rei, que ficou furioso. Ele os convocou e disse: é verdade que vocês se recusam a se curvar? Se não o fizerem, serão lançados na fornalha ardente. Daniel 3:14. Mas eles foram corajosos e fiéis em sua resposta: não serviremos os seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor ergueu. Daniel 3:18. Isso enfureceu o rei Nabucodonosor, que ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. O fogo estava tão intenso que os soldados que os lançaram na fornalha acabaram queimados. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados e jogados no meio daquelas chamas ferventes, muitos acreditaram que jamais ouviriam falar deles novamente. No entanto, para espanto de todos, descobriu-se que os 3 amigos haviam sobrevivido. Em resumo, a história desses 3 amigos na fornalha ardente nos lembra da importância da fé, da obediência a Deus, do testemunho para os outros e da confiança no poder de Deus para nos proteger e nos livrar de qualquer situação. É uma história inspiradora que nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias que enfrentamos.